Bom dia, na paz do Senhor. Hoje, 23 de setembro, mais uma oportunidade, que o Senhor me concede para mim estar gravando mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito de uma experiência muito importante, muito tremenda. Eu acho que uma das experiências assim que eu passei que foi tremenda, que foi assim, uma das mais tremendas que Deus me concedeu. E eu vou passar porque o Senhor tem me permitido. No sábado, aqui, depois de um período de oração, a gente conversando um pouquinho com as irmãs, eu contando para elas, e aí eu senti no meu coração que ia levar para mais pessoas, E, irmãos, eu casei e vim morar, minha sogra veio morar comigo. A gente se deu muito bem, foi uma mãe para mim, a gente se dava muito bem, mas aí, quando foi um dia, a gente orava, a gente se converteu no mesmo dia, na mesma hora, assim, sabe? Foi uma coisa tremenda, a gente ficou, eu, ela e minha mãe, a gente se converteu na mesma época, e ela se permaneceu firme, ela orava todo dia, ela jejuava, era uma senhorinha que morreu com 87 anos. Só que nesse período, um dia a gente orando, chegou umas missionárias aqui e falou comigo, se podia orar juntamente conosco. Eu falei, claro, Elas tinham acabado de recém-chegado lá dos Gideões, e elas veio aqui participar, contar como foi lá a benção. Mas ela não conhecia, assim, a gente não se conhecia antes. Mas aí ela viu minha sogra, e minha sogra despediu e estava indo embora, E ela falou, espera um pouquinho, irmã, Deus mandou falar para a irmã que ele vai ter um encontro com a irmã. A irmã fica preparada, fica preparada, porque ele vai ter um encontro com a irmã. E ela falou, sim, Deus agradeceu, foi embora. Aí, a hora que ela foi embora, ela falou, quem que é essa senhora? Eu falei, minha sogra. Ela falou, então Deus mandou falar que ele vai recolher ela. Só que ele vai preparar, porque essa alma ele não quer perder, ele não vai perder essa alma. Mas ele precisa preparar. Aí começou, irmãos, aí no outro dia eu sonhei um sonho, no qual estava eu e ela na janela da minha casa, assim, na minha cozinha, e tinha um rapaz por lá de fora. Ele era muito bonito, e ele falava, olhava só nela e falava, eu quero, deixa eu entrar. Aí ela queria deixar ele entrar pela janela. Eu falei, não, tia Brisa, não pode, não. E empurrei a mão dele assim, fechei a janela. Aí ela saiu resmungando e foi para o quarto dela. E eu lembrei que o quarto dela estava aberta a janela. Aí eu vim atrás dela e para fechar o vitrô assim, ele transformou numa criança e pulou nos braços dela. E eu arranquei ela do braço dela, ele segurava na porta, na janela, assim, para não sair para fora, mas eu empurrei ele. A hora que eu empurrei ele para fora, que eu joguei ele fora, ele virou de novo aquele rapaz. A hora que ele virou aquele rapaz, eu fechei a janela e ela falou, deixa ele entrar, ele é muito bonito. Eu falei, não, ele é bonito, mas não é Jesus, tia Brisa, ele é demônio que entra pela janela, ladrão. Aí eu expliquei para ela, eu falei, só não ouviu na igreja falando que entra pela janela é ladrão, e quem é ladrão é o diabo? Aí ela pegou e... então tá. E aí eu acordei e fiquei pensando naquele sonho. Quando foi passado, acho que menos de uma semana, ela começou a ficar, ela não estava muito boazinha, e eu fui e falei para meu marido levar ela para o hospital. Aí levou ela no pronto-socorro, e eles internou ela para observação na enfermaria. Mas quando foi a hora que meu marido veio embora, era de madrugada, e as moças do hospital também medicou e saiu do quarto. Aí chegou um rapaz, aí ela começou a gritar. E as enfermeiras tirou ela e pôs ela num quarto e ligou e falando, eu vou ter que pôr ela num quarto, porque ela começou a ter alucinação. Aí eu já dei um jeito, me preparei. Ela falou assim, como ela vai ficar no quarto, é muito de idade, não pode ficar sozinha, tem que alguém vir com ela, ficar com ela. E eu fui e falei, tá, eu me preparei e subi, irmãos. Subi lá com ela, cheguei lá. Ela falou para mim, e nisso tem uma irmã minha que é irmã de sangue, mas ela também é cristã, uma cristã, e obreira, tudo assim, ela é obreira. Na época nós era tudo ali da igreja pentecostal Deus e Amor, Aí nossa, que chegou, assim, eu cheguei, eu falei para ela assim, tia Brisa, o que aconteceu? Ela falou, menina, eu ouvi uma coisa, eu estava lá no quarto e chegou um rapaz muito bonito na porta e falou para mim, vem, eu vim te buscar. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, não,
com você eu não vou não, você é bonito, mas não é Jesus. Aí sabe, achei incrível, irmãos, porque eu falei, mas a senhora viu ele assim? Ela falou, vi, ele conversou comigo, só que ele estendia a mão e falou para mim que era para mim entrar, ir com ele. E eu não quis pegar na mão dele. Aí, a hora que ela falou, eu falei, tia Brisa, para de falar isso, eles vão pensar que a senhora está ficando caduca, está ficando louca. Não, nós vamos orar, tá bom? Eu falei para ela. E ela falou, então tá. E daí eu e minha irmã fomos orar. Quando nós começamos a orar, Deus parou a oração e falou, não, lê lá em tal lugar. Porque não é alucinação, realmente Satanás veio buscar ela. Aí, irmãos, uma coisa terrível. Porque daí eu peguei e falei, nós fomos orar e Deus não permitiu, daí ele falou, lê lá. Falou o livro, o capítulo, o versículo. Aí eu abri, saiu, era lá em Salmos 116, 3, 4. Ou 3, ou 4 e 5, é ali, por ali, no Salmo 116. Aí eu li, daí eu peguei, abri a Bíblia dela assim, li, e lá estava escrito assim, cordéis de morte tem me cercado. Forças do inferno tenta se apoderar de mim, mas livra a minha alma, Senhor. E eu fiquei assim, eu falei para minha irmã, meu Deus, não é alucinação não, realmente, foi verdade, né? Aí nós vamos mudar o jeito de orar agora. E eu falei para ela assim, tia Brisa, eu vou falar uma coisa, a senhora guarda, sempre que ele vir na porta, a senhora fala, é isso que eu vou ensinar a senhora. Falei para ela, porque eu chamava ela de tia Brisa. Aí ela pegou e falou, tá, eu peguei e falei, quando a senhora vir na porta, a senhora fala, livra minha alma, Senhor, livra minha alma, Senhor. Vai falando. Aí ela ficou, então tá, filha. Dali a pouco ela falou, ele está na porta. Eu falei, fala. Ela falou, mas o que é para me falar mesmo? Aí eu expliquei para ela de novo, eu falei, fala mesmo, fala, que ele vai ter que, ele não pode vir aqui. Aí ela entrou, porque lá, ela contou para nós que lá no quarto, na enfermaria, ele fez isso, chamou e ela falou, não vou não, você é muito bonito, mas não é Jesus. Aí ele entrou para dentro e começou a quebrar tudo, foi onde ela começou a gritar e as enfermeiras falaram que ela estava com alucinação. Porque ninguém via, só ela que via. Aí, irmãos, eu peguei, aí eu mudei a estratégia, o jeito de orar, e ela não queria que eu saísse de perto dela, então eu fiquei ali, debruçado na beira da cama dela, eu ficava por ali, eu não saí de perto dela, ela ficou 10 dias no hospital, mas eu não saí, daí tinha hora que eu estava distraída assim, debruçado na cama, e escutava ela falar, livra minha alma, Senhor, livra minha alma, porque eu fiz ela decorar essa frase, ela não sabia ler, e eu tive que fazer ela decorar essa frase. Aí eu perguntei para ela o que ele fazia. Ela falava assim, ele ia afastando. A hora que eu falo isso, ele vai afastando. Olha em mim com a cara feia e vai afastando. Aí ela falou, vou com ele não, ele é muito bonito, mas não é Jesus. A hora que ela falou assim, eu lembrei do meu sonho. Lembrei do sonho onde ela estava querendo, ele queria entrar pela janela e ele era muito bonito. Aí, irmãos, eu fiquei naquela... Foram praticamente uma semana, ela ficou 10 dias, mas aí nós teve uns 2 dias assim que ela ficou bem, não falou mais, ela falou, ele não apareceu, era de noite, tinha hora que estava a gente no quarto assim, quando menos esperava, ela estendia a mãozinha dela e falava, porque ele chegava na porta, né? Aí, irmãos, foi ficando essa luta, até que o médico veio e falou, pode levar ela para casa, o coração dela está muito inchado, ela não tem nada, ela só inchou o coração, é que a gente sabe, né, irmãos, estava perto da hora de partir, então tinha que ter uma desculpa. Aí o médico falou, o coração dela está muito inchado, leva ela para casa e quando precisar pode trazer rapidinho, que ainda eu falei para ele, mas como que eu vou saber se ela não tem nada? E ele falou, porque eu não queria, eu falei com Deus, eu não quero que ela parte, perto de mim, eu não sei como é que vai ser minha reação. Aí eu pedi isso para Deus e Deus me ouviu. Mas eu trouxe ela para casa, avisei a família todos, os parentes, tudo veio ver ela, os filhos, né? Mora tudo longe. Aí veio ver ela e ficou com ela uns 2 dias assim, depois ficou eu e meu esposo. Aí meu esposo ficava com ela até ali pela meia-noite, mais ou menos, eu levantava e ele deitava para poder trabalhar, tinha que trabalhar, né, irmãos? E eu passava a noite na beira da cama dela e eu fui explicando para ela como que era o céu. Aí eu lia, porque sempre foi assim, né? Eu lia a Bíblia perto dela, assim, ela sentadinha perto, e eu lia e explicava para ela, e ela ia ouvindo, ia aprendendo, ia no culto, prestava atenção no culto, que ela era bem assídua na igreja, que, meu Deus, né? E aí ela até o irmão amava tanto, os irmãos amavam tanto o jeito dela, que até a chave da igreja foi dada na mão dela, para ela cuidar do salãozinho da igreja.
quando era no outro local. Aí veio para cá e que ela ficou mesmo à vontade, né? Que daí ela estava sempre na igreja. E aí, quando foi esse dia, irmãos, aí depois ela veio para casa e eu fui falando de Jesus, do céu, das casas, a casa que o Senhor disse que ia preparar, como era o céu, ali na Bíblia, rua de ouro, né? Muro de cristal. Aí ela foi, quando foi um dia, ela acordou, eu acordei assim, olhei, observei, ela estava olhando para o teto. Aí eu perguntei para ela o que foi, ela falou, estou pensando, filha, porque minha casa já está preparada, Jesus podia vir me buscar. Mas agora é Jesus mesmo, podia vir me buscar. A hora que ela falou assim, aí eu falei, graças a Deus, está preparada, agora está nas tuas mãos, né? Senhor, eu consegui, né? Me levando até naquele momento. Aí quando foi mais, ela cochilou, quando ela acordou, ela estava muito quieta, eu perguntei o que foi. Isso eram umas 2, 3 horas da manhã. Ela foi e falou, tô assim, querendo erguer a mão, porque ela falava assim com gesto, sabe? Ela conversava assim com a gente, fazendo gesto. Mesmo na cama, ali no leito, ela fazia isso aí. Ela foi e falou para mim assim, tô querendo levantar minha mão, meu braço, e não tô conseguindo, parece que eu tô fraca. Aí eu já levantei, já falei, João, chama o médico, chama a ambulância, vou levar ela pro médico. Ela não tá bem. Aí levei no pronto-socorro, chegou lá, ela foi daqui. A hora que eu entrei com ela na ambulância, ela já foi segurando na minha mão. Ela não soltou, irmãos. Ela foi ficando fraca, ao ponto de nem falar direito, mas ela não soltava da minha mão. E eu fui ficando da hora da madrugada aqui até 3 e pouco da tarde, segurando na mão dela, sem soltar, porque daí ela não tirava. Meu marido tentou tirar a minha mão, pôr a dele, ela desconfiava, fazia ele tirar a mão e falava, não, deixa, não, a Creuza, eu tinha que pegar de novo, rapidinho, para ela ficar quieta. Aí foi, minha cunhada chegou e ficou lá no quarto. Aí eu falei, tia Brisa, agora a Diana chegou, a senhora deixa eu ir embora, que eu vou lá em casa tomar um banho e tomo um café e volto correndinho. A senhora sabe que eu tô com a senhora desde de madrugada. Ah, então, mas você volta, filha, você volta? Eu falei, volta. Ela falou, então tá. E ela soltou minha mão. Aí eu vim embora. Aí eu cheguei em casa, que eu tomei um banho assim, que eu fui, né, tomei um banho, só me joguei na cama assim para descansar um pouquinho. Ligaram para mim de lá, do hospital, para me voltar urgente. Aí eu já imaginei, já desconfiei. Aí minha irmã, essa minha irmã que estava sempre junto comigo, minha irmã, ela mora em outro bairro. E aí ela ligou para mim também para falar para mim, a tia Brisa acabou de morrer. Aí eu falei, desconfiei. A moça ligou e eu imaginei, né? Aí ela foi e falou assim, eu falei, mas o que você está fazendo aí nesse horário? Não é horário de visita, é o horário de você estar indo para a igreja para ensaio? O que você está fazendo aí? Ela pegou e falou, não, eu saí de casa e resolvi vir a pé e passar aqui nessa rua da igreja. Vim subindo, meditando, e chegou na esquina do hospital, Deus falou para mim, entra lá agora que eu estou recolhendo a minha serva. Aí ela desviou, só virou a esquina e entrou no hospital. E irmãos, Deus fez isso para mim saber que Ele estava de olho, Ele estava cuidando e que Ele tinha recolhido ela. Porque eu tinha pedido para não estar perto, Ele preparou. E também a hora que minha irmã não ia passar ali, naquele momento ela não poderia passar ali, ela ia para outro caminho, para a igreja, aí que era em outro bairro. Aí ela foi, passou pelo centro e passou, na hora que chegou na porta da igreja, na porta do hospital, assim, mais ou menos na porta, ele falou que entrasse, ela só virou a esquina e entrou. E chega lá, ela estava acabando de morrer, as enfermeiras estavam socorrendo. Aí, irmãos, é uma coisa assim, daí eu peguei, como eu fui lá para o centro já, daí eu já reuni, já preparei os funeral, tudo, e a gente fez o funeral dela aqui dentro da igreja, do salão, né? E nesse meio tempo encheu de gente, várias igrejas, porque daí aí já estava noitinha, e tinha muita gente, tinha pastores de várias igrejas que conhecia. Aí, irmãos, a hora que estava todo mundo reunido, nós paramos para cantar, nós sentamos tudo perto, assim, o círculo de oração, perto do caixão, e começamos a cantar. Foi um velório assim, que teve muitos louvores, muita alegria, porque quando Deus recolhe, irmãos, que coisa tremenda. Mas aí ninguém sabia disso, né? E a hora que eu estava ali, nós estávamos cantando, uma pessoa chegou pertinho de mim e falou para mim assim, irmãos, e eu estou contando isso para que as pessoas saibam que Deus é vivo, Deus existe, Deus é palpável, Deus é tão tremendo assim que essas pessoas não aproveitam
porque não quer. Eu, em todas as situações, o máximo que eu pude aproveitar, né, de ter experiência assim, com Deus, eu tive. E aí chegou perto de mim e falou, levanta e conta para essas pessoas o que Satanás faz para roubar a salvação de um crente. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu não vou levantar, daí vai dar problema e eu não vou levantar não. Aí ele conta, aí minha voz foi embargando, aí eu parei de cantar, minha irmã ficou olhando na minha cara assim, achando estranho, perguntava o que foi, todo mundo cantando, e eu não podia responder, porque eu estava sem fala, estava sem voz, estava paralisada. Aí, né, aí minha irmã olhava, daí eu peguei, aí foi aquela pessoa, foi falando, levanta e conta. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Você conta essa experiência que é para ver o que Satanás faz para roubar a salvação de um crente. Aí não teve jeito, irmãos, porque eu estava já com a voz embargada e parecia que ele pegou meu braço e pôs para trás assim e me obrigando ali a contar. Eu tive que levantar, falei amém, né? Dei um pulo assim na cadeira, que eu vi que o negócio ficou estreito para mim. Eu levantei e comecei a contar. Daí eu contei essa experiência, contei desde o começo, que você está dando, desde quando a irmã avisou. Aí depois eu tive aquele sonho, e aí ela teve essa experiência no hospital. E contei, irmãos, contei. E é isso que acontece. Nós temos que nos preparar, ficar o tempo todo ligado com Deus, porque Satanás luta até no último momento da vida, até no último segundo, enquanto ele tem esperança, ele tem oportunidade de roubar a nossa salvação. Por isso que eu sempre falo na igreja, eu aviso, não é importante para a nossa vida o que a gente está fazendo hoje, é importante como que a gente vai permanecer fazendo até no final, porque quando der um último momento, a luta é árdua, porque daí é a pessoa e só a pessoa e ele, se Jesus não tiver dando condições da gente discernir, olha que minha sogra teve discernimento, que ele era muito bonito, mas com ele ela não iria. E eu sempre falo, explico, olha, os anjos de Deus com os anjos de Satanás tão iguaizinhos, é só o Espírito Santo para nos alertar. Só o Espírito Santo, irmãos, que faz a gente ter discernimento quando é Deus e quando é o diabo. Porque todo mundo sabe que Satanás e os anjos dele, ele moravam ali no céu, Deus criou eles iguaizinhos. As vestes, vestimenta deles são iguais. Só que eles são um anjo caído, um anjo do mal. Então a gente tem que saber, então eles ficam rondando, porque, olha, vamos supor, aos olhos de qualquer pessoa, minha sogra estava bem velha, era pequenininha, baixinha assim, bem escurinha, bem, sabe, assim, magrinha, miudinha. Então, aí quem olhava, falava que, quer dizer, não dava valor nenhum, né? E para que Satanás ia dar valor nela? Mas ele sabia que ela tinha um valor muito grande diante de Deus. E por isso ele lutou para para roubar a salvação dela no último momento. Mas graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso, tão tremendo, que ele não permitiu, e ele mostrou para mim que ele salvou, que ele levou, que ele recolheu. E foi uma coisa muito tremenda. Eu tenho maior alegria, um prazer de ter passado por essa experiência, porque aí eu posso contar isso, que eu sei que realmente, por isso que eu falo para muita gente assim, na igreja, eu falo, cuidado, gente, toma cuidado com o que está fazendo, e porque muitas coisas que a gente faz hoje pode atrapalhar muito terrivelmente o nosso amanhã. Muitas coisas que a gente faz hoje atrapalham, mas a gente não pode fazer de uma maneira que amanhã a gente venha ter um atrapalho, uma mancha na nossa salvação. Não podemos, nós temos que permanecer fazendo o que, né, que nem diz lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse 22, lá no finalzinho. Quem está limpo, limpe-se mais. Não se conforme com isso, com a vida hoje. Não se conforme com o que eu sou hoje. E se estiver sendo justo, seja mais justo ainda. Procure ser o mais possível fiel, o máximo ser fiel que a gente for possível fazer no dia de hoje, nós temos que ser. Nós não podemos vacilar em momento nenhum, nós temos que viver o dia de hoje, que é como se fosse o último dia da vida da gente hoje, porque o amanhã não sabemos, então nada que nós podemos fazer para comprometer o nosso dia de amanhã. Então nós viemos buscar Deus, vamos, né, nos colocar, eu procurei resumir, mas o testemunho é lindo, é maravilhoso esse testemunho, sabe? Dessa situação, dessa experiência que eu passei com a minha sogra. Vivi com ela, né, muitos anos,
né, de muitos anos, desde quando eu casei, ela sempre morou comigo, ela ia para casa de um, para casa do outro e voltava para minha casa, ela não saía, ela morava sempre comigo, né, e eu procurei viver com ela, e com isso foi bom que eu passei por essa experiência. E hoje eu vou ficar, né, assim, porque Deus tocou no meu coração muito forte para falar sobre isso, e graças a Deus eu consegui. Meu celular deu pane, meu celular parou, travou, e aí eu tive que apagar umas coisas que estavam aqui para poder funcionar, para mim poder gravar esse vídeo. Mas graças a Deus consegui, amém? Deus poderoso, Pai amado, visita cada um que vê, meu Deus, esse vídeo. Fala nos corações, Senhor. Convence, porque só o Senhor, só o seu Santo Espírito pode convencer se é verdade ou não é. E o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu relatei somente a verdade, aquilo que o Senhor permitiu eu passar. E hoje, acho que para muita gente vai servir essa experiência, que cada um venha se preparar, venha se esforçar para estar santificado na tua presença, porque se não for santo, não vai conseguir alcançar a salvação, porque se não for santo, ninguém vai te ver, ninguém vai te ver, Senhor. Como que vai para lá querer ver o Senhor sem santificação? Não vai conseguir, mas que venha servir de exemplo para muitos que ouvirem. É o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.